Olá pessoal, você que está inscrito no canal do YouTube da Pai de Passos, eu sou Edmar Gonçalves, você está no Pode Incluir. Ela foi secretária de Educação do Glória, ela foi prefeita do Glória por 2 mandatos, ela também é formada em Pedagogia, né? O pessoal diz aí, normal superior. A gente vai conversar um pouco com a dona Nilva aqui, para contar um pouco da história dela como professora, um pouco também como política. Vamos fazer um bate-papo aqui bem para vocês conhecerem um pouco da Nilva, para quem não conhece ainda, e vocês que são aí na cidade de São Batista do Glória, também ver também o que a gente pode estar questionando aqui a nossa ex-prefeita de São Batista do Glória, aqui no nosso Pode Incluir de hoje. Dona Nilva, seja muito bem-vinda ao nosso Pode Incluir e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Edmar. Eu que agradeço. Me senti muito honrada com o seu convite. Foi uma surpresa, porque eu jamais imaginei, né, Edmar, que diante de tantas pessoas tão mais interessantes para ser entrevistada, você me convidar. Fiquei honrada. Obrigada. Não, você me falou várias vezes que queria me colocar eu lá na rádio, Colina, lá com o pessoal lá com o Geraldo Listone lá. Você me incentivou várias vezes a poder fazer alguma coisa na rádio. Eu não esqueci disso, não. Então. E agora tá aí, né, Edmar? Mais do que rádio, tá vendo? Já estamos aí no YouTube, no Spotify. Isso. Dona Nilva, a senhora fez normal superior em qual faculdade? Na verdade, Edmar, eu fiz aquele magistério que, na época, era no lugar do ensino médio, né? A gente fazia o primeiro ano do ensino médio e depois os 2 últimos anos a gente fazia o normal, que falava na época. Comecei a atuar como professora primária com esse curso. Depois, com a estadualização das escolas, nós tivemos que assumir a escola estadual, que não tinha ensino primário, né? Falava na época que era o 1º do 4º ano. Aí eu fiz ciências sociais para me habilitar, né, a trabalhar na escola estadual, que não tinha mais o ensino primário. Aí eu fiz ciências sociais aqui hoje é FESP? Não, hoje é o UENG, né? Na FESP, eu fiz na FESP. E me graduei em técnicas e ensino de aprendizagem em Batatais. Nossa, no mesmo lugar que o seu irmão fez também educação física, isso, o Otair, para quem conhece aí no Glória. Na época a gente ia uma turminha, mesmo porque também, Edmar, pra gente ter progressão, você tinha que ter curso superior. Então nós íamos uma turminha do Glória, finais de semana para faculdades claretianas, que chamava, né? E a gente se graduou lá. Foi um curso muito bom, que me ajudou muito enquanto professora. Recomendo. A senhora chegou até a ocupar a Secretaria de Educação do município do Glória por 2 mandatos. Isso. Aí, Edmar, eu fui, né, assumi os 2 cargos. Tinha um no município, que era o ensino primário, e o segundo cargo na escola Severiano Filho. Tinha poucas aulas no ensino médio, também de 5ª a 8ª. Nesse intervalo, o Ivanir teve um problema, nosso saudoso Ivanir, né, Edmar, teve um problema com a secretária de educação dele, que era a dona Márcia Breta. Ela era diretora da escola e teve a incompatibilidade, porque a convidada para trabalhar com ele na secretaria de educação, primeiramente, foi a dona Márcia. Então, diante desse empecilho que ela teve de não poder assumir os 2 cargos, eu assumi devagar, né? Fui assim, ajudando, até ver se encontrava outra pessoa mais disponível, porque eu também tinha 2 cargos, né? E o salário de prefeitura, Edmar, não sei a realidade de outras prefeituras, mas no Glória é muito ruim, né? Pra gente que tem 2 cargos, se você deixa, você perde muito financeiramente falando. E comigo não aconteceu diferente. Eu estava ficando com ele até acertar uma pessoa, como não foi possível. E eu aprendi a admirar e gostar muito de trabalhar com o Ivanir, né? Fui ficando, mesmo perdendo financeiramente. Mas o meu ganho com ele, né, em termos de aprendizagem, de crescimento pessoal, não se compara à minha perda financeira, de jeito nenhum. Foi uma coisa assim, um legado para a minha vida toda. Eu penso que todas as pessoas que tiveram oportunidade de trabalhar com o Ivanir, de conhecê-lo mais de perto, ganhou muito para a vida. Vou mandar um abraço aqui pro senhor Antônio também, a dona Maria, dona Conceição, quer dizer, que é sua mãe, seu pai, no qual eu cresci muito lá na praça, lá
Tinha perto de casa na Coab lá, pra esporte, que o seu Antônio tomava conta do parque lá. Então, um abraço pro seu Antônio também, pra dona Conceição, que são a mãe e o pai da dona Nilva, que eu conheço desde criança. Inclusive, Edmar, vou até abrir um parênteses aqui para falar um pouco da minha mãe. Na época, né, da minha continuidade para os estudos, eu tinha vindo do Rio de Janeiro, mais precisamente em Três Rios, porque eu tinha saído de Passos para estudar, né, no Colégio das Irmãs. Fiquei 1 ano fora. Quando eu retornei, não ia mais voltar e preparando-me para casar. E o Cláudio já falou, não vai estudar não, nós vamos casar, porque... E eu apaixonadinha, né, Edmar? Tava prontinha a deixar os estudos e casar. A minha mãe interveio e falou, de jeito nenhum. Esse moleque não manda aqui não, você vai estudar primeiro e depois disso é que você vai casar. Então, foi graças a ela, a sua, né, insistência nisso, é que eu pude concluir meus estudos e agradeço imensamente por isso, né? Se não fosse ela, talvez eu não teria percorrido essa trilha que eu gostei muito, amei demais ser professora. Quando foi que você recebeu o convite de você ser a candidata a prefeita de São Mateus do Glória? Na verdade, Edmar, eu posso dizer que se não foi assim um pouco de ousadia ou até às vezes desconhecimento da realidade. Porque eu te confesso hoje que se eu conhecesse a realidade financeira do nosso município na época, talvez eu não quisesse, né, ser prefeita. Mas a gente nessa ignorância de achar que é tudo muito bom e você olha a arrecadação, você não olha despesa. E a gente, às vezes, frustrou, né, muito em relação a isso. Inclusive, você até havia me dito de falar de projetos que a gente faz e não executa, né? Um dos que você mencionou e que eu tenho certeza que você vai me perguntar, Edmar, porque você sempre questiona isso, né? Que é a questão da construção do Clube do Idoso, que era um projeto do Ivanir, que era muito ousado. Então, por que não foi feito esse projeto? Realmente foi feito um projeto que... Eu vejo que esse projeto especificamente veio da campanha do Ivanir, do segundo mandato dele, veio e passou por você nas 3 eleições, agora eu também vi de novo com o candidato Adriano. Ah, tá. Esse mesmo projeto. O Edmar, e realmente, quem está por fora é difícil de entender. Até a gente, né? Eu falo assim, não pensa que a gente sai de uma gestão feliz, né? Por não ter dado conta de fazer aquilo que é essencial, como o Clube do Idoso. E o Ivanir sempre falava muito disso com a gente. Porque o Glória, você, né, Edmar, que é de lá, sabe que ele tem uma estrutura muito boa para todas as idades, né? Criança, jovem. Mas o idoso realmente ficou sem uma assistência mais direta. Inclusive, o Ivanir tinha um projeto arquitetônico desse clube, né, que seria ali, o sonho dele é que fosse ali no clube antigo, né, manter a fachada, restaurar, mas ele tem uma área muito grande ali, quem chega de Passos no Glória antes do Posto São João, tem uma área muito grande ali que é um clube de particulares. E o Ivanir, desde sempre, junto com a dona Márcia, na época, ela conseguiu a assinatura da maioria dos sócios para que doasse essa área para a construção desse clube. Então, Edmar, junto com a dona Márcia, eles tinham conseguido a assinatura de 99% dos associados para a doação disso. Mas chegou, né, o fim da gestão, não teve como concluir e ele não pôde continuar, não ganhou para a reeleição e isso ficou meio que engavetado e perdeu-se com o tempo. Quando a gente chegou para retomar a ideia, muitos dos, né, que haviam assinado já não estavam mais vivos e outros que haviam, na época, aceitado a doação não quis mais, né? E esse foi um dos empecilhos que não foi o principal. Por quê? Não em outro lugar, né? Não teria que ser especificamente ali, poderia construir em outro local, né? Mas aí entra a questão financeira, né? Estou falando agora da minha gestão. Que quando a gente começou, nós tivemos muitos problemas financeiros, né? Primeiro, o índice da folha, que nós assumimos com quase 59%.
né? Você não tinha jeito de fazer praticamente nada a não ser pagar funcionário, que era prioridade e continua, acho que para todos os gestores, prioridade o salário dos funcionários. A maioria dos funcionários que trabalham em prefeitura vive dessa renda, mantém sua família com essa renda. Então, você não podia, em maneira, em hipótese nenhuma, pensar em não pagar, né? Na primeira gestão, a gente conseguiu, né, baixar um pouco o índice. Como? Dispensando? Não. A gente foi remanejando pessoas, né, em detrimento da aposentadoria de alguém, e a gente aproveitou os efetivos para assumir os cargos comissionados, e a gente conseguiu, né, equilibrar esse índice, mas não baixar o suficiente a ponto de poder dar reajuste. Nem isso a gente pôde fazer no primeiro mandato. Nossos funcionários ficaram os primeiros 4 anos da nossa gestão, sem, às vezes, nem o índice de correção de inflação, né, imposto pelo governo. Às vezes, nem isso acontecia. Foram muitos problemas, né, o sindicato lá cobrando. Então, a gente teve que trabalhar muito com conscientização para que entendessem. No final dos 4 anos, a gente tinha organizado para que o Anderson fosse o candidato, porque eu não queria mais, minha experiência tinha sido não muito, né, satisfatória, ao meu ver. E o partido, como sempre, não querendo ficar sem candidato, a gente preparou o Anderson, que era meu vice, para ser o candidato. Estava tudo acertado. Depois houve discórdia lá entre o partido mesmo, e eu sei que aí o Anderson não quis mais, porque ele achou que não tinha sido muito bem aceito, desistiu, não quis ser mais candidato, e acabou sobrando para mim. Mas eu tinha uma convicção de que talvez não fosse reeleita em função disso, Edmar. Você imagina, a gente com a receita comprometida com um funcionário e você muito sem recursos para fazer aquilo que a gente tinha programado, porque você faz uma proposta de governo, mas não conhece muito bem a realidade. Estou falando do meu caso, eu não conhecia muito bem a realidade. A gente via a receita, mas não analisava as despesas. Então eu tive esse contratempo e digo assim, talvez por culpa minha mesmo de não ter analisado melhor a situação real do município antes de propor um plano de governo. Tá, agora pode concluir, eu vou fazer uma outra pergunta. Pode concluir essa pergunta que você está falando agora. Então, aí a gente passou para o segundo mandato, né? Fomos reeleitos e passou para o segundo mandato, graças a Deus já tínhamos acertado já tinha baixado o índice da Folha e entrou o governo Pimentel, que infelizmente nos deixou sem alternativas, né? Os prefeitos que viveram esses 2 anos, né, do governo Pimentel, teve os repasses dos municípios bloqueados. Né, todo mundo, a gente sabe, Edmar, que houve até suicídio de prefeitos, né, em função disso, de não poder, e a população não quer nem saber, né, o gestor ali imediato é o prefeito, e sem o recurso fica difícil, né, porque a prefeitura, ela vive de recursos, né, do FPM, e o Glória tinha uma grande, né, arrecadação, a maior parte da arrecadação é o ICMS, conquistado também pelo Ivanir, que é de Furnas, e é justamente esse que teve um impacto bem forte. Então, nós passamos 2 anos, assim, de novo, muito difícil, sem poder pensar em projetos físicos e construções. A gente mantinha o básico, que era pagar os funcionários, cuidar da saúde, da educação, a infraestrutura, manter estradas e a cidade limpa. Depois, graças a Deus, né, mudou, entrou o Zema, que fez a gente respirar. Aí sim começou a entrar dinheiro que dava para você executar todos os projetos que tinha proposto. Veio a pandemia, né? Diante da pandemia, a gente não sabia direito como é que ia lidar com isso. Edmar, foi tão assim difícil pra gente que estava na liderança, que você sabe qual que era meu pensamento? Comprar um terreno para fazer valas. Eu cheguei a pensar até isso, né? Porque a gente via
aquelas notícias, aquelas coisas difíceis. Eu falei, gente do céu, preciso estudar um local, porque como é que eu faço? A gente via na televisão os corpos se deteriorando em céu aberto. Falei, não podemos deixar isso aqui. E também paramos com tudo e fomos pensar nessas coisas que, graças a Deus, superamos, sofremos de novo, porque teve que colocar barreira, o pessoal achava ruim, e era muito complicado. Mas o dinheiro chegava. Veio muito dinheiro para enfrentar a crise na pandemia, os repasses do município chegando. Só que aí não houve mais tempo hábil para você fazer aquilo que tinha que ser feito, mas graças a Deus a gente deixou o dinheiro em caixa, né, para que esses projetos pudessem ser executados, e a gente ainda acredita e tem muita fé em Deus que vai ser executado, embora pudesse ter sido feito antes, mas infelizmente não foi possível. A gente crê, né, num futuro próspero que isso vai acontecer, se Deus quiser. Mas em momento nenhum a gente deixou de levar alegria. Agradeço aqui o Fábio, né, o vereador, que conseguiu conduzir assistente social, levando a alegria, viajando com nossos idosos. A gente assistiu de um outro jeito, não tão eficiente como os idosos merecem, mas na medida do possível a gente não os deixou sem atenção. O Fábio, eu quero trazer também tecnologia para a gente fazer uma entrevista com ele também, que ele está acabando dele agora, como vereador, fazer ele Isso. Eu acho que vale a pena. Um menino, assim, que se destacou, né, na Secretaria de Assistência Social e como vereador também. Muito sério. O trabalho que ele fez merece reconhecimento de todos nós. Nilva, é o seguinte, a gente teve a campanha agora, e como a gente sabe, o Adriano é do NBB, e você fez programa eleitoral pra ele, gravou algum programa pra ele. No entanto, a gente... Eu fiz o quê? Gravou programa eleitoral pra ele. Tá. Gravou um programa pra ele lá com a participação sua num dos programas que foi ao ar, na rádio. Só que é o seguinte, a gente viu, teve fotos sua participando da carreata do candidato Éder, que foi o eleito. Como você se vê nessa situação? Você não tem medo das críticas, das pessoas criticar você... ou julgar como, a Nilva traiu o partido, tal coisa do tipo? Oi, Edmar, eu não sei... Essa é a pergunta surpresa que eu tinha que te fazer. Eu não sei onde você viu foto minha, ou se alguém se fantasiou de mim, porque eu jamais fiz isso, né? Não, isso não aconteceu? Não aconteceu. Você não participou dessa carreata? Não participei. Inclusive, assustei com a participação de certas pessoas, né? Então, porque assim, são comentários que o pessoal faz, às vezes aí tem que, vamos perguntar. Mas aí, eu gostei. Pra saber se é verdade ou não. Gostei da sua pergunta. A melhor coisa pra fazer é perguntar. E olha, estou sabendo disso agora. Eu nem sabia desses comentários, em relação à minha pessoa, quanto a isso. Porque jamais fiz. Embora eu tenha sido contra, desde o início, né, de candidatura, assim, de última hora, né, Edmar? Porque isso não é jogo. Um pleito na cidade é para se decidir o destino futuro, né? E eu percebi que, às vezes, as pessoas encaram isso como um jogo. Não, nós vamos jogar de qualquer jeito. Não. Eu penso, sabe, Edmar, que sigla você se usa porque é necessário. Mas você tem que ver pessoas. Eu sempre disse isso. Então, né? Vou fazer essa pergunta agora. Você acha que está faltando renovação em lideranças no Glória? Eu penso que... Porque eu imagino que tem faltando lideranças novas no Glória. Eu penso, Edmar, que até tem. Só falta um destaque maior. Porque, na verdade, eu penso que o nosso presidente do PMDB, eu penso que dessa vez ele ficou até mais tranquilo, porque ele acreditava até que eu pudesse ainda... voltar a esse pleito. Eu até penso que seja por isso que não tenha, né, preparado alguém. Mas eu falo assim, não que os nossos candidatos tenham sido pessoas más. Eu penso que se eles fossem eleitos, não faria má gestão. Eu conheço os dois, sei disso. O que faltou foi programação para isso. Você entende disso melhor que eu, Edmar, porque você é expert nessa parte, né? Faltou isso, preparar as pessoas para não vai ser, porque foi muito de surpresa, né, Edmar? E eu conversei muito com eles, porque, Edmar, até com o presidente do PMDB, que ele é bem radical nesse sentido, eu falei, até para você reconhecer de que não é hora de você jogar, é preciso ser inteligente.
Não era a hora, né? E às vezes você expõe pessoas boas a uma situação que não fica confortável depois. Então, na sua opinião, o partido não colocaria candidato nenhum à prefeitura e apoiava um dos dois que estava concorrendo? Essa foi a minha opinião, né? Nos bastidores, conversando muito, era a minha opinião, porque as pessoas, porque nós tínhamos feito pesquisas, Edmar, as pessoas que foram mais indicadas para o pleito no momento não quiseram, né? Então era hora de falar, olha, nós não vamos lançar candidato, inclusive eu nem sabia da pretensão do Adriano de ser, né, candidato a prefeito, fiquei sabendo no dia da convenção. Um menino bom, ele é, assim, uma pessoa querida, né? Mas eu acho que, no momento, o que o pessoal do Glória queria, Edmar? Queria mudança. E a mudança foi vista mais no outro candidato. Tanto é que o nosso time, né, que a gente fala assim, os nossos companheiros do PMDB foram na minha casa me avisar. Não, dessa vez não. Mas como é que você falaria diretamente isso? Fica difícil para mim. E isso é uma coisa que eu guardo para mim, estou abrindo aqui com você, porque você está me perguntando. Porque se você não me perguntasse, eu jamais iria expor isso, né? Mas eles não foram. Falar, houve traição. Não houve. Houve teimosia, primeiro por parte do presidente do partido, que você conhece muito bem, sabe que é teimoso. Muita teimosia, né? Mas jamais traição, né? Eu tenho que ver, porque, gente, eu vou ter que falar. É meu pai, viu, gente? Então, fica tranquilo. Assim, eu acho, então foi teimosia demais em insistir que tinha que partir para a luta, né? E por outro lado também, eu falo assim, a gente respeita porque ele é apaixonado no que ele faz e muito respeitado também. Mas aí, Edmar, eles ficaram decepcionados, mas eu sempre avisei. Eu sempre avisei, falei, gente, olha, porque eu tô vendo as pessoas com as quais a gente convivia e se unia num momento desse, estavam todos me procurando, olha, dona Nilva, dessa vez não, dona Nilva não, né? Mas eles fizeram uma campanha bonita, eu penso que merece os cumprimentos, por isso eu até inclusive falei na rádio, porque eles fizeram uma campanha sem denegrir, sem falar mal de ninguém, silenciosamente, sem nenhum glamour financeiro, mas fizeram do jeito deles e concluíram aquilo que eles propuseram desde o início, que é fazer uma campanha séria. E tem aí meu respeito. Agora, Edmar, essa pergunta que você fez, eu quero frisá-la novamente, porque eu não sabia disso, que tinha comentário a meu respeito em relação a isso, inclusive com fotos. Porque se teve fotos... Não, dizem que... não. Não participei. Inclusive, ao ser procurada, né, pelos nossos adversários... Você filma tudo. Dentro do que a gente vê na rede social, a gente pode confiar. Então, a melhor coisa que tem que fazer é se perguntar. E como eu não podia perguntar pra você isso no WhatsApp, coisa pra saber se é verdade, não vou ficar perguntando. Inclusive, Edmar... É bom que a gente pergunte aqui, que o pessoal depois vai ver o vídeo e vai poder saber claro. o que você tá dizendo. Inclusive, Edmar, se eu tiver tempo para isso, ainda quero esclarecer uma outra situação que não sei se você sabe. Inclusive, o Adriano disse que eu, em posse de uma pesquisa, né, eu fui de casa em casa desanimando os eleitores. Então, isso acontece. Aí, respostas aqui. O Adriano que vai responder isso aqui. Aí, Edmar, eu fiquei assustada, porque não fiz, né? E aí, eu nessa chateação, tal, e eu falei, eu vou procurar, depois eu falei, gente... Se as pessoas que me conhecem acreditam que eu sou capaz de fazer isso, talvez nem mereça a minha resposta também, né? Tá. Porque eu li uma frase uma vez, Edmar, não lembro o autor, mas que diz o seguinte: todo conceito que você tem de outra pessoa passa pelo que você tem de você mesmo, né? Então, se eu duvido tanto do outro, será que eu seria capaz de fazer? Então, eu não fiz e deixei claro, quando fui procurado pelos adversários, porque eu fui procurada, né? Claro que fui, para ter o apoio, eu disse o seguinte, né? Que eu jamais teria coragem de votar contra o nosso partido, né? Falei assim, e você certamente vai entrevistá-lo também, que eu acho que tem que entrevistar antes de assumir, depois que terminar, né? Eu até pretendo fazer o Éder aqui também. Isso. Sim, porque assim, essa campanha, foi até bom falar, porque essa campanha, como eu acompanhei
as 6 candidaturas, eu acompanhei as 3 de Passos e as 3 do Glória, assim, no sentido de acompanhava o programa eleitoral de Passos no período da manhã, do Glória eu acompanhava no período da tarde, meio-dia. Edmar, eu sei Então, que você é atento a tudo, então né? eu Muito acompanhava perspicaz. e falava muito sobre inclusão. Esse ano até me surpreendeu, essa tipo de verdade. campanha esse ano. Nil, vamos mudar um pouquinho mais de assunto aqui, vamos falar Deixa eu só concluir, Edmar, Sim, porque tá. eu quero que você até veja. Então aí, quando me falaram isso, eu fiquei muito triste, porque na verdade eu falei abertamente para o adversário que jamais faria isso, né? Eu não teria... esse tipo de conduta não faz parte da minha vida, nunca fez, né? Então eu estive ali com eles, sempre falando que não era a hora. Eles podem confirmar para vocês, né? De posse da pesquisa, porque eu tive mesmo, né? Essa pesquisa em mãos, eu chamei-os, né? Chamei os dois, conversei novamente com eles e mostrei para eles. Jamais, né? Usei isso para interferir na campanha deles. Inclusive, a pesquisa nem foi encomendada e nem paga por mim. Eu tive acesso, mas não fui eu quem fiz, mesmo porque eu não tenho nem condição financeiras para isso. Mas foram feitas 2 pesquisas durante a campanha e que estavam... acesso porque você trabalha na Folha da Manhã hoje. Não, porque as pessoas que encomendaram inclusive parente, sabe? Estava preocupado também com a situação do Adriano. Queriam que ele, né... pensasse e soubesse antes do final a condição dele no pleito, né? Então foi essa a intenção dos parentes e minha também. Mas eu jamais usei isso, essa informação para outra pessoa, né? Se não pude ajudar, né? Porque não fiz realmente, não saí fazendo campanha, não fui de casa em casa, quer dizer, não visitei ninguém, mas as pessoas que me procuravam, eu falava, olha, são pessoas do bem, né? Estão aí com o nome para apreciação, eu acho que valeria a pena até, né, apreciar ou então pensar sobre. Mas as pessoas nem foi por eles, porque são duas pessoas, Glória conhece, 2 pessoas do bem, mas foi pela necessidade que o povo estava sentindo de mudança. E para acontecer a mudança, o candidato mais forte no momento era o Éder. Então, Edmar, não participei de carreata, não participei de nada do outro partido, não fiz campanha contra. Fui leal até o final, como sempre fiz, jamais seria diferente dessa vez. Não, eu tinha que perguntar, porque a pessoa não sabe. Tem coisa que assim, a gente vê a pessoa comentando, mas tem que tirar a prova ali. É claro, e se chegou até você, imagina quantas pessoas estão pensando isso, né? Por um falar, outro falar. Foi muito bom, eu te agradeço imensamente por isso, Edmar. Vamos falar um pouquinho agora de educação, de inclusão. Como que a Nilva vê hoje a educação do Glória e a inclusão da pessoa com deficiência em qualquer âmbito, seja no mercado de trabalho, também na vida como um todo, assim. Edmar, a inclusão para mim, do meu limitado conhecimento, chama-se Edmar. Se você perguntar para mim inclusão, Nilva, sinônimo de inclusão, eu falo Edmar. Porque inclusão, Edmar, se faz dos 2 lados. A pessoa precisa querer ser incluída, né? Porque se ela não quiser, fica difícil, ninguém faz. E a inclusão, quando ela foi jogada para a educação, não sei se você concorda comigo, porque aqui a APAI, eu sei que sempre trabalhou muito bem com essa questão, mas eu tô falando das nossas escolas lá do Glória, que é o conhecimento que eu tenho, né? Sim, concordo. Não tenho um conhecimento amplo de inclusão em nosso estado, nem muito menos no nosso país. No Glória, eu penso que o governo jogou a inclusão no colo dos educadores, sem prepará-los para tal. Nós recebemos despreparados. E aí? Será que nós conseguimos fazer com a qualidade de que é necessário? Eu tenho certeza que os educadores fazem o máximo, mas falta, né, participação mais do governo nessa questão de preparar melhor os educadores para a gente receber melhor as crianças, porque na verdade, Edmar, muitos momentos que eu presenciei, ao invés de ajudar na inclusão, eu acho que excluía muito mais. Porque inseria o aluno num contexto onde as crianças que estavam ali não estavam preparadas para receber. Eu vou te falar de uma situação minha, né, que eu recebi um aluno que não falava. Não falava, mas ele emitia sons. Ele tentava falar.
E ele estava ali com a gente, uma gracinha de criança, Edmar. E todo mundo ali, a gente conversando, às vezes jogando, e ele emitia aqueles sons fora da altura. E aí assustava todo mundo. Ao invés de incluir, o que aconteceu? As crianças começaram a ficar meio assustadas com aquilo. Houve despreparo do professor, que era eu, né, que não soube conduzir bem, mas também faltou profissionais, né, que eu acho que o governo teria que colocar para nos auxiliar nesse momento. A criança não foi incluída, né, porque a gente não conseguiu, não teve esse, e talvez ela tenha tido uma experiência não tão agradável. E as outras crianças depois, né, que começou a conhecer e ver que era assim, né, com o tempo foi devagar, ele se tornou xodó, brincava junto, jogava bola junto, foi uma gracinha. Mas o primeiro momento, pela falta de preparação de nós profissionais, não foi agradável. Eu acredito que nem para a criança, né, com a deficiência, e nem para os outros que estavam ali prontos a recebê-los. Porque não tem, Edmar, rejeição, né? As crianças são puras. Elas amam igualmente. Falta empenho do governo para preparar melhor nós profissionais para atuar com um empenho e com a capacidade, né, que a gente tem que ter para fazer o que é certo. Em vez de a gente uma mensagem final. Ô, Edmar, não deixa eu contar outra coisa de você aqui, porque você é muito modesto para falar de você, então, né? Porque você, Edmar, como eu disse, o sinônimo de inclusão para mim chama-se Edmar. Nós morávamos na Coab, né, Edmar? Meu pai, eu não ia muito lá, e o Edmar na Coab, nós com muitos alunos da idade do Edmar. E nessa idade, todos os alunos, todas as crianças são loucas para andar de bicicleta. E a gente fica ali, né? Tentando, pega uma bicicleta emprestada para me ensinar outro, porque não era todo mundo que podia ter bicicleta, mas mesmo os que tinham bicicleta nessa idade ainda tinha aquela dificuldade de andar. E esse Edmar, gente, com a limitação dele, já cortava aquela Coab de bicicleta. Eu falei, gente, mas como é que pode uma coisa dessa, né? Então, ele vencia, né, as limitações dele sem nenhuma ajuda de escola. Ele pode falar isso que é por ele mesmo. Porque se fosse por ajuda de escola, a gente teria conseguido fazer o que o Edmar é hoje de todas as pessoas que precisavam da gente profissionalmente falando. Mas Edmar, é isso, né? Você lembra disso? Um catatauzinho em cima de uma bicicleta, sem enxergar direito, e vamos que vamos. Falei, Celinha, mas como pode? Falei, Nilva, ele anda. E andava, né? Com uma maestria em cima dessa bicicleta que era de dar inveja a qualquer criança que não tinha nenhuma limitação, sabe? Então, Edmar, parabéns. Você é um exemplo e isso que você faz estimula muitos outros que têm deficiência a vencer essas limitações. Porque você quis. Você quis. Quando a gente quer, Deus na frente, é claro, tudo é possível. Parabéns. Inclusão é isso. É querer ser incluído. Nossa, obrigado, Dani. Tem outros programas também que eu já vi aí, que também são pessoas com deficiência que fazem também. Quem quiser conhecer, tem aí no YouTube também aí um podcast, chama Papo Acessível, que são feitos por 4 pessoas com deficiência visual que fazem esse programa também. Ele não tem imagem, mas ele tem no YouTube. Eles são tudo em áudio, mas quem faz lá, inclusive, eu até trouxe ele aqui. Tem lá no nosso episódio... Lá também, o nosso Fernando Scalabrini, que faz esse Papo Acessível aí. Quem quiser conhecer, tá lá no YouTube. É só procurar depois lá, Papo Acessível, que são podcasts que eles abordam qualquer tipo de assunto também. Na maneira deles, do jeito deles, mas eles fazem também. Que gracinha, parabéns. Isso é inclusão, né, Edmar? Inclusão é isso. É claro que precisa do apoio dos órgãos do governo, né, dos órgãos públicos. Sem dúvida que precisa, mas precisa querer também. Sim, Dani. Então deixa a gente uma mensagem final para a gente poder encerrar o nosso programa de hoje. Começo agradecendo, Edmar, pela oportunidade e agradeço muito pelas perguntas que você fez, que me pegou de surpresa, porque eu não sabia, nem sabia que tinha esses comentários em relação à minha pessoa, né? Peço desculpa aos companheiros que tomaram posse dessa inverdade e... partindo daí, pode ter sido algum julgamento baseado em fatos falsos, né, da minha pessoa. Peço desculpas por isso, né, mas eu jamais faria isso. E, inclusive, quero deixar também aqui parabéns ao Adriano e Marlos pela campanha, né, que fizeram na cidade. E
dizer que isso faz parte, né, de uma concorrência normal, em qualquer época, né, e com qualquer pessoa, mas quero deixar claro que eu jamais teria coragem de votar contra a vocês que são do meu partido. Isso é uma questão de ética, né, da minha parte, não faria isso. E quero dizer a todos os que estão nos vendo, não sei se é ao vivo e que vão nos ver também, que o Edmar é essa estrela que faz parte do Glória. Nós não vamos deixar Passos tomar ele de nós não, viu, Edmar? Você é do Glória e você vai continuar sendo esse orgulho para nós, né? Era pro Ivanir, você lembra disso, né, Edmar? Você era o guru dele, né? Continua sendo para nós. Parabenizar, né, a essa instituição por ter te criado essa oportunidade, né? Você quis e os órgãos te ofereceu. Então você está aí incluso, né, numa sociedade que muitos gostariam de estar até no seu lugar, né, e você está aí fazendo, apesar da sua limitação. Parabéns à entidade e desejar a todos um bom dia, uma ótima semana e que todos possam, né, espelhar em bons exemplos e saber filtrar as mensagens que chegam até vocês, analisando a pessoa antes de acreditar naquilo que chega aos ouvidos. Obrigado. Se inscreva no nosso canal aí, siga a gente no Spotify. Deixe também o seu like, também a sua crítica também. Obrigado e até a próxima edição do nosso Pode Incluir.